lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições, para mais um aprendizado na palavra do Senhor. Falando sobre Jesus no início de seu ministério. Ele que já tinha passado por Cafarnaum, a região toda que comentava, que falava sobre ele, pois está registrado que sua fama corria por toda a região. Aliás, é tão lindo saber que Jesus, ele, certa feita, estava pregando à beira-mar. Então, tinha tanta gente, mas tanta gente, e os enfermos eram curados. Demônios eram expulsos, paralíticos andavam, enfim, toda sorte de milagre acontecendo. E como que num repente Jesus disse para os discípulos: prepara para mim um barco. E quando a gente vai lendo, a gente pensa, mas como? No auge da pregação, no grande momento, o povo aglomerou-se e Jesus já vai embora? Não. Este barco se tornou o seu púlpito, a sua plataforma de ensino. O barco foi ancorado ali nas proximidades e do barco ele falava com o povo. Sabe por quê? Porque a multidão o apertava. Apertava porque eles perceberam que não só nas palavras de Jesus, como dissera eles, ele fala com autoridade, não só nas palavras de Jesus, mas um pequeno toque, um abraço somente, e o milagre acontecia. É claro que Jesus, preocupado com a segurança dele, ele, diante daquele aperto da multidão, ele usou esse recurso estratégico. O barco ancorado ali às margens, e ele do barco falava com o povo. Aleluia! Este é o Jesus que creio. Este é o Jesus que prego. Ele, na sinagoga, recebeu da mão do assistente o livro e leu. Em pé, ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres e também a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos e libertação aos oprimidos, e apregoar o ano aceitável
do Senhor. E ele terminou a leitura, assentou-se. O povo fixou o olhar nele e veja que afirmativa. Hoje se cumpriu em mim esta palavra. Hoje se cumpriu em mim esta profecia. Não tinha em Jesus nada de petulância. Ele estava simplesmente assumindo o seu lugar no propósito de Deus. Hoje se cumpriu em mim esta palavra. Mas, diante de cada ponto anunciado nesta profecia, vamos analisar esta parte. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Sabem o que quer dizer este ano? Jesus não estava falando de um ano literal, ano de 12 meses. Ele estava falando de ano profético. Lembra daquela festa que Deus ordenou para Israel, chamada de jubileu, ou dos 50 anos, que em um vídeo futuro nós iremos detalhar. Mas agora, só este informe parcial. Quando completava-se os 50 anos, escravos eram libertos. Dívidas. Aqueles que tinham dívidas, eles recebiam o perdão dessas dívidas. Aqueles que venderam as suas propriedades recebiam-as de volta. É bem por isso que Davi disse no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Não havia o sistema de propriedade ou de direito permanente, direito adquirido. Essa propriedade é minha, essa fazenda é minha. Não, só por 50 anos. Como você sabe, essas festas judaicas, que eram em número de 7, o apóstolo Paulo, ele vai dizer mais tarde que eram sombras das coisas que haviam de vir. E aqui, quando Jesus leu na sinagoga esta profecia, quando o profeta disse do ano aceitável do Senhor, ele estava dizendo do começo, do período da graça, do último tempo de Deus, falando com o homem, a oportunidade sendo dada para o homem novamente, pois 400 anos de silêncio tinha acontecido. Reinos e reis tinham subido e tinham caído, mas
a profecia anunciava a vinda do Messias. Lembre que na profecia das 70 semanas, o Gabriel falou para Moisés, aliás, para Daniel, de um tempo que viria o Messias, que o Messias seria morto e jamais não existiria, mas na própria profecia falava de um tempo novo, que era justamente esse tempo que o ministério de Jesus inaugurou, a oportunidade dada ao homem novamente. Quanto que a gente vai aprender nesta profecia, quando Jesus leu que seria anunciado aos pobres, que os pobres seriam evangelizados. Pobres aqui não significa pobreza financeira, aquela pobreza que Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão fartos. É esse tipo de pobreza espiritual, aquilo que o mundo, quando Jesus veio, quando Jesus inaugurou o seu ministério, e ele disse: hoje se cumpriu esta palavra. Hoje, a pobreza espiritual, a opressão, o domínio do mal, é este ano aceitável. Deus está aceitando os escravos do pecado. Deus está aceitando de volta aquele homem arrependido, aquela mulher arrependida de seus pecados. Este é o ano aceitável. A gente vai continuar falando neste ano, que eu repito, não ano literal, mas ano profético. O tempo das últimas oportunidades de Deus para nós, para os homens. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.